quero abordar com vocês um pouco das medicações novas que estão chegando no mercado para tratar a obesidade e também o diabetes, né? Que a gente tem uma mais conhecida que é o Ozempic, né? Que é a semaglutida, na verdade, mas existem várias outras medicações surgindo como grandes promessas, né? De perdas aí importantes de peso, falando em perdas em cerca de 20% do peso corporal, né? E aí sendo até possíveis candidatos a substituir a cirurgia bariátrica, que na minha visão eu não acredito que isso vá acontecer, pelo menos não nesses próximos anos. Então assim, como é que essas medicações funcionam, né? O Ozempic ou a semaglutida, ou todos os outros como a tirzepatida, que é o Mounjaro, elas são medicações que atuam, que são análogos do GLP-1. O GLP-1 é esse hormônio intestinal que ele é aumentado na cirurgia bariátrica. Então, essas medicações são derivadas da cirurgia bariátrica, são derivadas dos estudos feitos na cirurgia bariátrica, vendo que há aumento desse GLP-1 e que isso ajuda muito no tratamento do diabetes e da obesidade, né, aumentando saciedade, né, tudo isso. Então, essas medicações elas simulam o efeito desse hormônio que é o GLP-1. Né? O GLP-1 eles são produzidos pelas células L do intestino delgado, ou seja, geralmente no ilho, né? Na parte final do intestino delgado, intestino fino. Quando a comida chega ali, essas células começam a produzir esse hormônio que é o GLP-1. E aí esse hormônio faz com que o estômago pare de funcionar, porque dá sinal de que o intestino já está cheio de comida, não precisa comer mais, né? Basicamente, essa regulação acontece dessa forma. Então, esses hormônios, né, essas medicações, o Ozempic, o Mounjaro, né, que é a semaglutida e a tirzepatida, eles vão ser análogos desse GLP-1, então eles vão ficar dando sinais para o organismo de que o paciente, de que a pessoa que usa, injeta a canetinha, ela não está com fome, né? Então vai dar sinal para diminuir a fome, né? Ou para quando o paciente comer, o paciente logo já fica cheio, satisfeito, né? Então essas medicações vão fazer esse tipo de resultado, né? E claro que de alguma forma vão ajudar também a melhorar a sensibilidade da insulina nas células e melhorar a produção da insulina. Mas o carro-chefe da ação do GLP-1 vai ser diminuir o esvaziamento gástrico, né? Ou seja, deixar o estômago ali mais paradinho, a comida entra, logo o paciente está cheio, o estômago se contrai, então o paciente come menos e assim o paciente emagrece. É assim que funcionam todas essas canetinhas aí, né, que estão no mercado, né? E elas até então têm demonstrado um bom resultado. O Ozempic, com uma perda em torno de 10%, 10 a 15%, aí, e o Mounjaro, né, a tirzepatida prometendo aí cerca de 20% de perda, né? Então são bons medicamentos, mas na minha visão existem subtipos de obesidade, né? Então essas medicações, eu entendo que elas vão ajudar muito as pessoas que têm obesidade grau 1. Então as pessoas com o primeiro estágio da obesidade, ou até com sobrepeso, elas com certeza vão ser auxiliadas por essas medicações, porque são pessoas que têm menos peso a perder. São pessoas que às vezes têm 15 quilos, 20 quilos para perder de peso, né? Agora, quando a gente está falando de pacientes com obesidades severas, com obesidade mórbida, obesidade grau 2, pacientes com doenças já mais graves, são pacientes que precisam perder 50 quilos, são pacientes que precisam perder 60, 70, 80, enfim. Vai só aumentando esse número. E aí, para esses pacientes, essas medicações têm um efeito muito pequeno, muito baixo, né? Inclusive, tem até um trabalho científico, né, que foi publicado agora recentemente, né, nas revistas, foi agora setembro de 2024, né, tá aqui o trabalho científico, foi feito em Londres, né, lá no Reino Unido, na verdade. Fizeram um estudo com 10 mil pacientes com obesidade grau 2, ou seja, o IMC médio desses pacientes era 36, ou seja, os pacientes não tinham obesidade de grau 1, já eram pacientes um pouquinho mais obesos e tinham diabetes, tá? E um diabetes bem descontrolado ali, né? Com a hemoglobina glicada, né? Que é em torno de 9, que é um parâmetro aí que a gente utiliza. Então, os pacientes estavam descontrolados, né? Do ponto de vista aí do diabetes. E o estudo mostrou, né? O resultado desse estudo foi que mais de 2/3 dos pacientes que fizeram injeção
por mais de 6 meses a medicação não melhoraram o diabetes. Ou seja, 2/3 dos pacientes que usaram essa medicação não tiveram tanta melhora no diabetes. Então aqui já vai uma interrogação e um alerta sobre essas medicações, se elas realmente ajudam. E o segundo ponto é que apenas 1/4 dos pacientes, ou seja, apenas 25% dos pacientes, alcançaram uma perda de 10% do peso. Para você ter uma noção, se um paciente tem 100 quilos, ele perdeu 10 quilos. Então ele saiu de 100 e foi para 90 quilos. Ou seja, ele teve uma perda interessante, mas provavelmente uma perda insuficiente para alcançar o resultado que a gente precisa, geralmente, no tratamento da obesidade. Vamos dizer que o paciente tem 1,70 de altura e ele tem 100 quilos, ele tem aí mais ou menos uns 30 quilos a perder, vamos botar 25 quilos a perder. Então apenas 25% alcançaram uma perda maior do que 10%. E no máximo chegou a 15%. Então, no máximo, as pessoas perderam, que foi 5% dos pacientes, perderam 15 quilos. Eles tinham mais 10 quilos para perder. Mas eles, obviamente, estavam melhores. Mas só 5% alcançou isso. Então, é um estudo que traz um pouco de preocupação, se essas medicações de fato ajudam. Se vão ajudar muita gente, em massa faz a diferença. Então, não quero dizer que as medicações sejam ruins, mas existe, na minha percepção, alguns pacientes que vão se beneficiar mais com essas medicações, que são os pacientes que têm uma obesidade menor, no máximo obesidade grau 1, e tem os pacientes que vão se beneficiar com certeza muito mais da cirurgia, que são esses pacientes com obesidade grau 2 para cima, onde a perda da cirurgia ela sempre é muito superior. Na pior das hipóteses, a cirurgia faz uma perda de 30% do peso. Então a gente está falando aí de uma perda muito grande. Entendendo isso, acredito que possa ficar mais claro para você o leque dos tratamentos que existem hoje, de como essas medicações podem ajudar, principalmente os pacientes com obesidade grau 1, e como as cirurgias podem te ajudar, se é o seu caso, com obesidades mais altas, obesidade grau 2, grau 3, enfim. Para ficar bem claro, a medicação ela vai ajudar muitos pacientes que estão com sobrepeso e com obesidade grau 1. E principalmente não tem nenhuma doença associada. Então elas vão ajudar na perda de peso aí, a alcançar 10%, no máximo 15% aí de peso. E quem tem mais peso, quem está com obesidade um pouco mais severa, já com problemas de saúde, essas medicações vão ser insuficientes. Essa é a minha percepção. Sem contar que na questão do reganho. Eu já vejo aqui no consultório muitos pacientes chegando falando: doutor, eu usei o Ozempic, perdi um pouco de peso, mas logo ganhei mais peso. E isso é uma coisa muito comum, muito frequente na obesidade, nessa doença que é tão complexa. É o reganho de peso. Então, a gente fala muito do reganho de peso na cirurgia. Se a cirurgia, que é um tratamento mais intensivo, muito mais, que dá um resultado muito melhor, tem reganho de peso, imagina nas medicações, que vão modificar apenas um hormônio intestinal, que é o GLP-1. Então, as medicações, quando as pessoas param de usar as medicações, acabam tendo reganho de peso na maioria dos casos. Então, isso é um grande ponto dessas medicações também, é o reganho de peso, e até que faixa essas medicações conseguem alcançar. Eu acredito que elas vão ajudar bastante pacientes com até obesidade grau 1.